Canal Pretos FC no YouTube, estamos recebendo o candidato à presidência do Santos, Ricardo Agostinho, dentro dessa nossa série que a gente tem feito no canal, ouvindo vários pré-candidatos, pessoas ligadas ao Santos, para que a gente faça uma projeção e uma avaliação do momento santista e também dando uma observada aí no que o Santos pretende para os seus próximos 3 anos de gestão. Ricardo Agostinho, obrigado pela presença aqui no canal. Um grande abraço e prazer em entrevistá-lo pela primeira vez. Pô, Preto, primeiro, eu não tenho nem como nominar, né? A honra de estar falando com você. Fã do seu trabalho há muito tempo. Eu acho que não tem como descartar a possibilidade de poder falar isso pessoalmente para você. O quanto a gente é fã do seu trabalho, o Santista ama muito o seu trabalho, você é sempre super ultra ponderado, conhece tudo de Santos, né? Conhece mais de Santos que muito Santista que eu conheço. Então é uma honra muito grande. Então, olha, estou aqui. Quando me falaram que era contigo, eu falei, não interessa a hora que der, vamos embora. Eu que te agradeço, Ricardo. Obrigado pelas palavras. E eu adoro o Santos. Aprendi isso com meu pai. Eu nasci em 70. Meu pai das histórias era Pelé. E depois do primeiro time dos meninos da Vila, do Juari, do Pita, do Newton Batata, do João Paulo, Rubens Feijão, Timaço em 78. Ali, quando eu comecei a entender futebol, já me marcou o Santos. E depois, de lá para cá, de 84, depois o time de 2002, eu sempre gostei muito do Santos. E acho que o Santos tem... O Santos, até vou começar por isso até. Eu sou um crítico do posicionamento dos santistas em relação ao próprio Santos. Os santistas reclamam todos os dias que o Santos tem pouco espaço na mídia. Em compensação, o Santos é um dos clubes mais fechados no acesso aos seus atletas. Então, aí já tem uma contradição, na minha opinião. É verdade. Isso aí a gente sabe há muito tempo. O clube dificulta muito, né, o acesso dos jogadores em entrevistas, em programas de TV, programas de rádio. É uma coisa completamente que vai ao contrário do que a gente precisa, ao contrário do que os clubes de futebol precisam. Ou seja, a gente tem disposição positiva, né? Até porque quando tem algo negativo, a exposição é gigante. Então a gente precisa de disposição positiva. E quando você tem aí um Soteldo, quando você tem um Marinho na fase que ele está, isso falando de agora, né? Você tem que expor muito. Eventualmente, nós tivemos aí o Neymar, teve uma exposição legal, a garotada de 2002, mas no geral o Santos sempre se escondeu. É engraçado, ele tem acaba criando um ranço, o clube mesmo, a instituição, né, através da sua direção, cria um ranço desnecessário com a imprensa. A imprensa está aí para ajudar, a gente tem que saber trocar as informações, tá? A gente tem que dar o que a imprensa precisa, a gente sabe que a imprensa é imparcial, que ela não vai ficar sempre puxando a sardinha para o nosso lado, isso tem que ser assim, óbvio, né? Esse é o correto da coisa. E, infelizmente, isso é uma verdade. A gente mesmo como santista, como sócio do clube, que vivencia o dia a dia, a gente se sente muito chateado, porque você vê determinados programas, você não tem acesso, não tem ninguém do Santos, tá vendo, não vou assistir porque não tem ninguém do Santos. Mas muita gente não sabe que é o próprio Santos que não leva as pessoas para lá ou não libera esse profissional. E isso é algo que vai mudar muito rapidamente. A gente tem que ter muito espaço na mídia. A gente só vai aparecer, o Santos só vai aparecer nos grandes canais, nos grandes jogos, nos bons horários, se ele tiver exposição. E isso passa, literalmente, por esse trabalho de formiguinha do dia a dia. E assim vai ser feito. Você está certo nisso. Que bom que tu tem essa visão, muito importante, porque tá certo que hoje os jogadores não precisam mais da imprensa. Os jogadores, eles são grandes empresas hoje, são pessoas jurídicas com seus staffs, as suas assessorias, ok. Mas o clube precisa da visibilidade ainda. Aqui no canal Pretos FC, o Santos tem espaço diário aqui. Diário. Independentemente de opinião, de divergência, não tem problema. Sempre haverá espaço para todo santista que queira se manifestar aqui no canal Pretos FC. Meu caro Ricardo. Você não tem a dúvida que o jogador tem direito de imagem, o clube tem que fazer a parte dele pagar direitinho, né? E daí para frente a gente tem que disponibilizar. Se ligar, entrar em contato com a assessoria do clube, com a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, o pessoal tem que disponibilizar. Tá? Às vezes pode não ser, de repente você precisa falar com um profissional, ele está com a agenda lotada, mas você tem que ter acesso. Todo jornalista tem que ter acesso, porque é importantíssimo para a instituição aparecer muito. Fica tranquilo quanto a isso. Prazer imenso em tê-lo mais uma vez aqui. Então eu já começo te perguntando, e as minhas entrevistas elas têm um pouco dessa tônica. Eu fui um cara que eu achei que o José Carlos Pérez ia ser um bom presidente. Eu estou fazendo a meia-culpa todos os dias quando eu falo de Santos. Foi um equívoco que eu cometi. E hoje ele é um presidente afastado. O Orlando Rolo, que para mim é um cara bem coerente,
é o presidente em exercício nesse momento, mas eu queria te ouvir, como um pré-candidato, como é que você avalia o momento santista hoje? É um momento delicado, complicado, difícil? Como é que você define? Olha, o momento é muito ruim, né? Eu acho que o Santos tem primado nos finais de administrações, e não é de agora, e não é a última, e não é a penúltima, já há um bom tempo, chega em final de administração em cacos. Isso é comum. Esse caso, inclusive nós tivemos o impeachment, né, do Pérez, está muito mais complicado. Porque, assim, essa mudança, faltando 2, 3 meses, inclusive a gente esperava um governo de transição, tá, do Rolo, a gente conversa, ontem mesmo falei com ele, existia um comitê de transição que foi criado por ele nos primeiros dias, eu tive lá no conselho, a gente conversou, eles apresentaram o momento do clube, impostos atrasados, aquela coisa toda que todo mundo sabe, que já é notório, né? Infelizmente, porque a administração do Pérez foi desastrosa. Ele teve alguns lampejos, tipo trazer o Sampaoli, a venda do Rodrigo foi uma boa venda, dolorida, porque a gente nem conseguiu criar vínculo com o atleta, né? Isso precisa mudar, mas foi uma boa venda, sem dúvida alguma. Então ele teve pontualmente ele teve uns 3, 4 acertos, mas no geral foi uma tragédia. E eu não consigo desvincular, Prédio, desculpa, presidente e vice, tá? Tem que ser parceiro. Então, é na saúde, sabe, na doença. Desculpa, isso é casamento. Presidente e vice é casamento. Porque ninguém te enfia um vice-presidente goela abaixo. E vice-versa. E ninguém te obriga a ter um presidente goela abaixo. Nós temos hoje um quadro com 8 pré-candidatos, todo mundo fala com todo mundo. Chegou aquela hora de afunilar, a gente está conversando. De repente, olha, meu programa é esse, vem comigo, vamos lá, tal. Mas com quem fala parecido. Se eu pego um cara que fala completamente diferente de mim, não tem como a gente conversar nada, tá certo? Porque não vai dar certo. E ali, todo mundo sabia. Na época mesmo de montagem de chapa, a gente conversou, eu mesmo conversei com o pessoal do Pérez, fomos convidados, o grupo que eu fazia parte, olha, vamos já, pô, não dá, nós somos muito diferentes, entendeu? E um Rolo, idem, posso gostar, conhecer, respeitar, mas politicamente a gente era muito diferente. Então a gente sabia que ia acontecer o que aconteceu. E foi o que houve, quer dizer, o presidente e o vice, desde o primeiro dia, não se comunicaram, houve uma guerra no clube, o clube viveu em guerra 2 anos e meio, você sabe disso. Era o presidente botando o vice-presidente para fora, o vice-presidente querendo entrar, uma coisa absurda. E agora nós vamos com 3 meses de transição, que eu achei que ia ser bem mais tranquilo. Eu acho que o presidente Rolo tem feito algumas coisas boas. Por outro lado, a gente vê com apreensão algumas vendas com valores que não são os corretos, que a gente acha que está muito abaixo do mercado e não vai solucionar nada. A gente vê algumas contratações que a gente não tem entendido ainda por quê, algumas trocas. Se você está num momento de transição, eu acho que você até pode dispensar alguém, apesar que o clube não tem dinheiro para pagar a rescisão, então não sei se seria ideal, mas você até poderia. Agora, você contratar gente, faltam 2 meses para acabar a administração, então existem algumas coisas que não estão funcionando. Eu acho que a chapa em si, o grupo que assumiu em si, não estava preparado para ganhar e não soube trabalhar. E o resultado disso aí são 8 milhões de santistas no Brasil sofrendo, passando vergonha todo dia. Essa é a realidade. Graças a Deus, no campo, como sempre, o Santos é uma fênix. Estamos numa campanha maravilhosa aí, entre os 5, 6 primeiros. Todo mundo achou, quando começasse o campeonato, que a gente tinha tudo para ficar na zona de rebaixamento, né? Poderíamos estar aí na situação do Corinthians. E, infelizmente, estamos num momento ótimo, um trabalho do Cuca, não só de vestiário, não só de montagem de elenco dentro de campo, está claro isso. Então, a gente tem que estar muito satisfeito nesse aspecto. Mas a gente espera que isso nunca mais aconteça. Eu dou tranquilidade a quem vai votar na nossa chapa, que eu e meu vice somos afinados, a gente está trabalhando bem, e se tiver mais alguma junção, vai ser com gente que fala e comunga das mesmas ideias de progressividade para o Santos. Quem é teu vice? Eu tenho um grupo de, não sei se você sabe, Transforma Santos, nós somos um grupo de 16 executivos. Eu sou uma pessoa eu era embaixador do Santos em São Paulo, até agora há pouco. Né? Fiz um trabalho com uma equipe muito grande, claro, né? Jamais um trabalho personalizado. Fizemos um trabalho com resgate de ídolos, com instituições de caridade, etc., sempre trazendo o nome do Santos. Os caras que você citou aí, Newton Batata, Juari, são caras que são meus amigos particulares, de eu frequentar a casa. Semana que vem mesmo a gente vai fazer um bate-bola junto aí, fazer uma live com o Newton Batata e o Juari, falando tanto da representatividade do Santos fora do Brasil, que é o caso do Batata, que mora em Chicago, né, treinador de futebol lá, e do Juari, que está na Itália, vamos falar de base. O Rodolfo Rodrigues é um super amigo, frequenta a casa, na minha casa. Nossa, dos que eu vi jogar, é o melhor goleiro que eu já vi. Com todo respeito a todo mundo, claro. Mas que eu vi jogar, fazia milagre. Então, ou seja, eu criei um vínculo, uma amizade. Então, assim, isso me alçou a ser convidado por esse grupo para ser candidato a presidente. Né? Porque essa facilidade que eu tenho
sócio com torcedor, todo mundo me conhece, quer dizer, vou a tudo quanto é jogo, já ganhei troféu do Santos por ir a todos os jogos em determinados anos, etc. E por ter um relacionamento muito grande com embaixadas, porque não só por ser embaixador de São Paulo, eu ajudei muitas embaixadas em todos os sentidos, aí pelo Brasil afora, muitas embaixadas se formando. Mas é um grupo de muitos executivos. E eles me chamaram e, assim, nós estamos conversando e dentro desse grupo já temos uns 2, 3, inclusive, que já são interessantes para ser candidatos a vice, que são pessoas que... Um mora em Santos, que eu acho muito legal, porque a gente conseguiria transitar bem. Eu de São Paulo para Santos, ele de Santos para São Paulo, né? Mas tem mais 2 aqui de São Paulo também, ou seja, está fácil. A gente já está com isso bem montado. Tem pessoas muito legais, com história no clube, e, por outro lado, pode acontecer aí da gente trazer um outro grupo que está interessado, que tem ideias muito parecidas, e a gente está conversando. Então, eles estão interessados, a gente conversa, tem amizade, pessoas que a gente conhece há muitos anos. O bom do Santista é isso, o cara que vai muito no estádio, ele conhece todo mundo, né? Porque a gente vai todo jogo da Vila, até o aconchego da Vila faz a gente se conhecer, ou nos barzinhos em volta, ou dentro do estádio. Então, está fácil de comunicar. Então, quem está com interesse em votar na nossa chapa, saiba que esse tipo de situação não vai passar nem perto. Presidente e vice tem que falar a mesma língua. Isso é primordial. Eu queria saber qual é o teu plano de gestão. Você pretende atacar o quê, por exemplo, de uma maneira imediata, assim que você assumir? Porque você eu acho que é o 5º pré-candidato que eu estou entrevistando. Deixa eu me lembrar aqui. O Andrés Rueda Garcia, o Esmeraldo Tarquínio, o Milton Teixeira Filho e o Rodrigo Marina. Você é o 5º. Você é o 5º que eu estou entrevistando. E aí, assim, entrevistando os 4 anteriores, me parece que a grande preocupação é a questão financeira, a herança, o rombo que ficará para quem for assumir o clube de uma maneira imediata, para pelo menos dar uma respirada a partir de janeiro de 21. Você concorda com isso? Você pretende atacar isso também? Qual é a tua primeira ideia? Tá, vamos lá. Nós temos 5 pilares e todo mundo que quiser conhecer melhor, entre no www.transformasantos.com.br e a gente vai trabalhar muito fino nesses pilares. A questão financeira está inserida nisso, porque o Santos hoje está no momento que não tem dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para pagar nada. Bloqueado pela FIFA, com N problemas, né? Então a gente entende que o clube realmente tem que ter um choque de gestão, ele tem que ter mais do que isso, voltar a se mostrar para o mercado. Tá? Então, como é que você faz isso? Não tem outra maneira, a não ser você chamando seus fornecedores para conversar. Tá? Não existe leila no Santos. Tá? E se existir, a gente sabe que essas coisas que aconteceram no Santos no passado, existia alguém para vir colocar dinheiro, acabou sendo mais caro. Então, a gente tenta trabalhar com o clube de uma maneira séria. O futebol não é uma empresa, mas ele tem que se encaminhar na parte administrativa como empresa. Ele tem que realmente obedecer o seu orçamento. Não dá para você ficar torcendo para vender um jogador para equilibrar as contas, tá? Porque pode acontecer de você ter uma ótima venda, como teve do Rodrigo, ou como pode acontecer de você não vender ninguém. E aí você vai fazer o quê? Vai pegar um Soteldo que vale 15 milhões de euros no Transfer Market e vai vender por 7 milhões de dólares. Ou seja, vai vender por 1/3 do valor real, porque precisa cobrir conta. Isso aí não resolve nada. Você tecnicamente perde muito, tá certo? Ou seja, com o Soteldo em campo, você pode almejar uma Copa do Brasil, você pode almejar passar de fase na Libertadores e ganhar prêmios e mais do que você faturaria vendendo ele tão baixo assim, com o preço aviltado. Então a gente entende que ortodoxamente a gente tem que fazer recurso. Não dá só para trabalhar com orçamento. Você tem que desenvolver produtos. E como é que você desenvolve produtos? Você tem plano de sócio do Santos? Pretzel, é uma vergonha. O Santos tem 23 mil sócios. Um clube de 8 milhões de torcedores, um clube da magnitude, um clube que tem uma torcida de classe A, B e C enorme. Então não dá para falar, mas a torcida do Santos é pobre. Sim, tem muito torcedor pobre, que a gente quer ingresso popular para ele, etc., que não tem condição de gastar 20 e poucos reais por mês, sem dúvida alguma. 20 e poucos reais é uma conta de água. A gente entende esse torcedor, mas a gente entende que nesse universo de 8 milhões, você tem pelo menos 100, 150 mil com capacidade de absorver um plano de sócio. Tá? E isso não acontece. Por quê? Porque o clube nunca se preocupou com isso. O presidente do Santos preocupa-se em comprar jogador e vender jogador. Só. Há muito tempo. E aí chegamos no momento que a gente está comprando jogadores mais velhos, caros e sem poder de revenda, e estamos vendendo jovens com muito potencial, muito rápido e muito barato. Isso quando a gente não perde, né? Isso quando a gente não perde. Você pega aí Bambu, Léo Statini, Gustavo Henrique, você pega um monte de gente que a gente perdeu nessa última administração, que foi lamentável. Yuri Alberto. Sabe? É um atrás do outro. Yuri Alberto já voltou fazendo gol lá no Inter.
Então, ou seja, você perde muita coisa, você, além de viver disso, você está vivendo mal, porque você não está fazendo direito, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, programa de sócio, o Internacional fatura 40, 50 milhões anual com plano de sócio. O Santos fatura 9. Com todo o respeito ao Internacional, que é uma grande instituição, tem algo errado. Porque a torcida do Inter não é maior que a do Santos. A torcida internacional do Santos, os fãs do Santos pelo mundo, né, no universo brasileiro dos times de futebol, ninguém tem a representatividade do Santos lá fora. E o Santos não explora. Então a gente pensa sim em mudar em produtos novos, como plano de sócio, distribuição de camisa. Nós temos uma boa patrocinadora, uma boa empresa de fornecimento de material esportivo tradicional. Só que acontece o quê? A rede varejista não tem, mercado internacional não tem, distribuição é ruim. Então a gente tem que sentar com a empresa e conversar e entender o que ela quer. Porque a gente quer vender e ganhar dinheiro. Porque o clube precisa de dinheiro, tá certo? Então, se ela pode atender no mercado internacional, maravilha. Se não, a gente vai ter que ter um aditivo no contrato, pegar uma terceira empresa para explorar, ou vai ter que trocar a empresa. Porque o que não pode é o Santos vender a quantidade de camisa que vende com a torcida que tem. Outra coisa, o Bahia fez isso muito bem, outros clubes foram na esteira, tem que ter uma terceira camisa barata. Ganha-se menos, vende-se muito. Para de se comprar camisa de camelô, o torcedor menos favorecido vai comprar uma camisa oficial mais barata. E o clube vai ganhar. Ou seja, você tem que começar a desenvolver produtos. E aí você pode securizar esses produtos. Você pode trabalhar esse ativo junto a bancos, etc. Você precisa de dívidas, de comprometimento para pagamento das dívidas, comprometimento seguros. O que não está acontecendo. O que a gente tem é só jogador. Então, por exemplo, quando você vai pensar em vender o Soteldo para pagar um salário, para pagar um aumento de salário e mais nada, e nem pagar o clube que você comprou direito, você vê que está tudo muito errado. Então a gente quer organizar a casa, mas não, em momento algum, pensando em se desfazer de atletas de boa qualidade, com bom potencial de venda futuro, tá certo? E, primordialmente, sabendo que a gente tem que trabalhar a base e muito, e muito. Ela tem que ser refeita, ela tem que ser, desde do CT, que está em uma condição muito ruim, a gente pensa em mudar ele de lugar, inclusive, trazer a garotada onde é o CT do profissional, trazer a garotada para o CT do profissional, e aí pegar o profissional, comprar um terreno, Praia Grande, Mongaguá, onde seja, porque o profissional ele ganha bem. Ele andar 10, 15 quilômetros de carro, não pega nada. Agora, para uma garotada ficar se deslocando para ir para Santos, é muito mais difícil. Então a gente quer o CT da base perto da direção do clube, num lugar legal, a gente quer ampliar aquele hotel de 20 quartos que é hoje no CT, dobrar, trazer a garotada e trabalhar muito essa base, com scouting, com o que tem de melhor no mercado internacional e, principalmente, com profissionais que são ligados à história do Santos, mas profissionais. Então, quando você fala de um Juari, por exemplo, é um cara que estudou, que se preparou. Tanto é que ele está lá em Milão trabalhando. Tá? Então, você ter, aliado ao bom profissional, com conhecimento do Santos, ter o que tem de mais novo no mercado. Isso também faz o clube gerar divisa. Porque quando você pensa em base, você tem que pensar o seguinte, Prédio, não é só raio. O grande erro do Santos nos últimos anos é falar só de raio. Nós temos que falar também dos jogadores medianos. Eu vou te dar um exemplo de um cara que você vai lembrar, você acompanha ele, o Hudson. Você lembra onde o Hudson saiu? Daqui do Saiu Santos. do Santos. Ele estreou, era um médio volante que estreou numa Libertadores jogando de lateral. Tá certo? É um craque, com todo respeito. Não é um craque, mas é um bom jogador, é um jogador útil. É um jogador útil, um jogador de esquema. Tem valor de mercado. Ou seja, você pega jogadores como esse, todo ano o Santos forma 5, 6 desses. Não é bem aproveitado no profissional, o Santos se livra. Temos que mudar essa cultura. Esse tipo de jogador, e até com futebol menor do que o do Hudson, você pode aproveitar ele e inserir ele em mercados secundários do futebol, pode colocar ele em Portugal, em times médios, na Holanda, etc. Fazer justamente aquela mais-valia para uma futura venda e trabalhar o cara ali. Com o dinheirinho que você vendeu nele, que você vai vender esse cara barato, você vai botando a sua base em dia, vai pagando suas contas ali, e esse cara se render lá na frente, se virar, ótimo que todo mundo ganha. Se não virou, ele não deu prejuízo para casa. O que não dá é para você pegar um menino de 16, 17, pagar 100 mil de salário, igual você fazia com o Jean Cheira, com o Vitor Andrade, não trabalhar o moleque, deixar o empresário ficar lá dentro, atrapalhando a carreira do moleque, porque o empresário, ele atrapalha a carreira do menino. Porque ele fica pressionando o treinador, etc. E aí o menino não é cobrado, o menino não melhora a qualificação técnica dele, dá no que dá. Aconteceu isso, infelizmente, com o Cheira, que tinha um potencial bacana, deu errado, o Santos gastou muito com ele, foi péssimo para todo mundo. Então a gente precisa mudar essa cultura. E o Santos pode fazer isso. E é isso que a gente quer fazer. Então, é um dos pilares, literalmente aproveitar o nosso profissional desde que ele começa e tentar rentabilizar, depois de crescer ele, tanto como cidadão, como santista, mas como profissional de futebol. Então,
você fala no primeiro momento em chamar os fornecedores e arrumar a dívida, mas depois você fala do futebol. E isso é a nosso carro-chefe, é onde a gente tem que ganhar títulos e ganhar dinheiro. Não dá para fugir disso. Deixa eu mandar um abraço para o Marcelo D'Amato, que ele está te assessorando, é um grande colega, um grande cara. E aí ele me falou que você hoje você é um cara que tem um lastro financeiro de apoiadores por trás da tua campanha. Você é um cara que hoje, de repente, você tem um PIB interessante por trás, ponto. Mas aí eu te pergunto, ouvindo os outros pré-candidatos, todos imaginam que o Santos precisa aí de 100 milhões de reais para ter fôlego para abrir 2021. Você fez uma cara feia, você discorda disso? O Santos vai precisar de um montante assim para respirar ou não? Não, vamos falar assim, o Santos precisa até demais, tá? Eu tive lá olhando as contas, precisa até demais. Só que essa história de você chegar achando que, vou chegar com 100 milhões, um clube como o Santos que está devendo 500, 600, se você aparece com 50 na mão, sabe o que vai acontecer, Prez? Pensa você na sua casa. Você, infelizmente, passou por um momento difícil, fez uma dívida, está devendo para todo mundo, para o açougueiro, para o verdureiro, para o cara do ovo, para a quitanda. Aí o cara fica sabendo que você recebeu lá a parcela sua lá de seguro, etc. Todo mundo vai bater na sua porta. Só que aí você tem R$1.000 que você recebeu e você está devendo 10 mil. Como é que você vai fazer? Você vai fazer papelzinho e sortear? Não. Então, o que acontece? O Santos não tem como fazer essa mágica. O Santos tem que fazer o correto. O que é o correto? É o caminho ortodoxo. É chamar os fornecedores para conversar, aqueles que você tem mais urgência, mais preeminência. Você tem o orçamento, você tem o que recebe da televisão, você tem as cotas da federação. Então, isso são produtos seguros, tá certo? Isso é valor sério, palpável. Então, esse valor você vai chegar na mesa. Olha, eu te devo 10, estou devendo 10, está atrasado. Eu vou começar a te pagar 1 por mês. Você vai me desculpar, mas eu entendo de comércio. É sempre melhor um mau acordo que acordo nenhum. Eu te garanto que o Hamburgo não tinha interesse algum, se o Santos não pagasse no dia 13, de chegar na FIFA e falar, olha, eu quero os pontos do Santos. O Hamburgo quer receber. Se para receber ele tem que pedir os pontos, ele vai fazer. Mas ele não está preocupado. O Santos não disputa o campeonato alemão. Ele não quer os pontos, ele quer dinheiro. A partir do momento que você tem seriedade, chega, negocia, começa a pagar, tudo se abre. Então você consegue renegociar suas dívidas. E aí entra o que eu estou falando. Entra a credibilidade. Entra você pegar o seu orçamento e não sair comprando jogador caro, sair comprando Cuevas, comprando Brian Ruiz, pagando salários astronômicos, tá certo? Ou seja, você economizar onde você pode economizar e aí você consegue honrando o compromisso, tá? Se você falar Uribe, Brian Ruiz e Cueva, nós estamos falando praticamente de R$2 milhões mês de salário. Que vergonha. Tá? Isso aí, assim, isso nós estamos falando do salário líquido. Aí você tem que lembrar que dobra por causa dos encargos. Tá? Claro. Então, aí, 3,5, 4 milhões em 3 caras que nem jogaram. Tá certo? Então, olha o desperdício. Aí você bota nessa conta um ano nessa brincadeira, nós estamos falando de R$40 milhões. Poxa, olha como é que a dívida vai aumentando, olha como a dívida vai ficando, porque ninguém pensa, porque faltou, literalmente, não vou nem dizer, não vou entrar para esse caminho, mas faltou pelo menos uma análise desses jogadores. Quem é que quer contratar o Cuevas depois do trabalho que ele fez nas últimas agremiações? O Uribe vale o que valia? O Brian Ruiz estava liberado no Sporting, não estava jogando. Sério que ele valia tudo aquilo? Você entende o que está acontecendo? O Santos não pode fazer isso. A história do Santos, se você conhece muito bem, ela é de contratar jovens valores e fazê-los alçar voo. E aí sim, nós estamos falando aí agora do time de 78. O Batata veio do Rio, novinho, tá certo? Quer dizer, é jogador que você fala, não é que veio ele não foi criado no Santos, você sabe disso. O Batata não foi criado no Santos, ele já chegou. Tá? Então, assim, é um cara que tem conhecimento, já rodou, era novo, mas já era rodado. Tipo Elano, tipo Renato, entendeu? Olha o valor que esses jogadores tiveram para o Santos, tá certo? E não necessariamente são meninos da Vila de nascimento, mas são de criação. Então, esse é o perfil do Santos. Quando você traz jogadores caros, raramente dá certo. Tá aí o Montijo, você vai e traz uma grana no Montijo, pega o Y, traz uma grana, e assim vai. Esses 3 que eu citei agora há pouco, nessa última administração, já eram papo contado. Então, ou seja, você desperdiça muito dinheiro. Quando o mercado vê que você para de desperdiçar dinheiro, que você começa a cumprir o que você combinou, e que você faz as coisas corretas, você vai no mercado buscar dinheiro, e quando você tem um bom jogador bem vendido, você pode amortizar dívidas e pleitear até descontos, o mercado te vê com bons olhos e tudo muda. Tá? Essa é a realidade. Então, é só de você chegar com 100 milhões, não dá.
que você chegar com 100, vai ter 500 milhões para pagar. E aí vai todo mundo correr na sua porta. Então, não. Então, você vai chegar para todo mundo, vou pagar todo mundo, vou pagar direito. Paguei a primeira, paguei a segunda, paguei a terceira, o cara está vendo que você voltou a ser um bom pagador. Ele volta a abrir as portas para você. Diferente disso, sinceramente, é um risco muito grande. Eu acho que quem entende um pouquinho do dia a dia de administração doméstica sabe que não dá para fazer essa mágica. A não ser que é isso, que você tem um saco sem fundo aí, né, uma coisa que você fala, que aí não é 100, porque o clube deve 600, 700. Então você precisa ter tudo isso, senão você não faz diferente. Ô, Ricardo, de 2000 a 2020, o Santos deve ter arrecadado, aí a gente já fez essa conta por cima, R$ 1 bilhão em jogadores, né, com toda a geração que teve, cada grande revelação negociada, Robinho, Diego, Elano, Renato, dos que eu me lembro, né? Alexandro, depois Danilo, Neymar, Rafael Cabral, Ganso, certo? Dos que eu estou me lembrando aí. Rodrigo, mais recente e tal. Zelov foi bem vendido. Até Zelov foi bem vendido. Até Zelov foi bem vendido. R$ 1 bilhão. E aí, viu, parece, quando a gente fala isso, e aí eu fico indignado, cara, indignado quando eu escuto até pré-candidatos dizerem o seguinte, pois é, onde é que está esse dinheiro? Ah, o Santos gastava mais do que arrecadava. Então é o seguinte, ó, esse tipo de visão vai acabar com o clube. Essa é a minha opinião. Porque se continuar desse jeito, não tem solução, cara. Não tem solução. Então, onde é que foi parar esse dinheiro? O Conselho simplesmente não se manifesta sobre isso. Não existe nenhuma investigação. O Santos era para ser um clube riquíssimo, cara. Riquíssimo. E tá aí penando. Mas é isso. Aí você faz um monte de ação caríssima, né? Literalmente você joga dinheiro fora, tá certo? Você tem uma perda muito grande, muito vira-óleo, ou seja, porque a administração é cara, tá certo? A administração do clube é cara. Cada administração entra um monte de funcionário, politicamente, com salários acima de mercado. Então, ou seja, tudo fica muito mais caro, tudo fica muito mais difícil. E isso, concomitantemente, você traz jogadores como Kleber, né, como Kleber Reis, você vê uma negociação que você não entende, é um jogador que chegou com problemas sérios, aí, de repente, mesmo assim o Santos comprou, salário caro. Você vê, cadê o Kleber hoje? O Santos paga o salário dele para ele ser reserva. Com todo respeito ao profissional, mas não era para nem ter sido aprovado. Tá? Então, ou seja, existem coisas que a gente não consegue entender e explicar. Tá? Como se gasta tanto com determinados profissionais. E é isso que aí você vende um Robinho muito bem, você vende um Zelov, né? E simplesmente você joga o dinheiro pela janela, de todas as maneiras, com salários caríssimos. Ou seja, a política do Santos, nos próximos anos, ela não vai poder ser como foi até agora. Ela vai ter que mudar e muito. A austeridade não significa fechar as portas do clube, ao contrário. Você citou dois casos bem vendidos, Alexandre e Danilo, dois laterais campeões de Libertadores, um de cada lateral, tá certo? O Alexandre veio, o Santos tinha um percentual, vendeu e lucrou. O Danilo Santos comprou quase toda o passe, vendeu bem, lucrou bem. Ou seja, esse tipo de negócio interessa jovens de potencial, que tragam títulos, que tragam torcedor e depois sejam bem vendidos. Essa a característica. Vou te dar um exemplo de como é que a gente pensa em trabalhar futebol. Time de 95. Guardando a dificuldade de você achar um outro Giovani, né? Deus queira que a gente ache, mas guardando essa dificuldade, eram jogadores da base, de boa qualidade, citou aí o Marcelo Passos e tantos outros, Camando Caia, tanta gente boa lá, tanta molecada boa, e aí você consegue, além disso, trazer jovens de boa qualidade. Aí, por exemplo, eu vou te falar do Wagner, tá certo? Você tinha laterais medianos para a época, mas era o que tinha no mercado naquele momento. Então, ou seja, você consegue montar um bom time, disputar títulos. Em 95 a gente não ganhou, a gente se lembra bem por quê. Mas você consegue disputar títulos, poder ser campeão com gastos efetivamente baixos. Isso é possível. O Santos é possível fazer isso. Porque o Santos tem tranquilidade. A torcida entende o uso da base. Então, ela aceita. Sempre vai ter o corneta, claro. Toda torcida tem que ser a turma do amendoim. Mas o torcedor do Santos, mais do que os outros, ele entende que ele pode dar um tempo para o jogador. Eu vou te dar um exemplo, uma pessoa que se tornou meu amigo, Felipe Anderson, que está na Inglaterra. É um cara profissional excelente, um excelente jogador de futebol. Né? Então a gente lembra como o Muricy massacrava ele, para o bem ou para o mal. Como o Muricy massacrava o Felipe Anderson. O torcedor começou a pegar raiva do Muricy. Porque, porra, o coitado do Felipe Anderson, tipo, você tinha caras tecnicamente muito inferiores, com todo respeito, um Gerson Magrão da vida, que ninguém pegava no pé do Gerson Magrão.
tá certo? E o Felipe Anderson errava um lançamento, que ele estava tentando fazer uma boa jogada, e, pô, você, lá da Vila, você ouve, você viu o técnico esculhambar o cara. Então, assim, o torcedor, ele tinha paciência com o Felipe Anderson. Muitos acabavam na pilha, mas no geral ele tem. Então a gente entende. Então o torcedor vai ter paciência e vai entender times como de 95 ou times como 2002. 2002 deu certo por linhas tortas, né? Porque o clube gastou tudo que tinha em 2001, contratou aquele monte de velho caro que não rendeu nada, só rendeu processo na justiça, né? Márcio Santos, Carlos Germano, Rincon. Então só rendeu processo na justiça, não rendeu nada, tá certo? Esportivamente. E aí quando acabou o dinheiro foi pegar a molecada. E aí você tinha um Renato, você tinha alguns caras já de boa qualidade, já jogando, trouxe essa molecada, Robinho, Diego, etc. E deu, graças a Deus, deu no que deu. É isso que a gente tem que fazer. A diferença é que a gente vai fazer isso não contando só com a ajuda divina, como o Santos sempre tem. A gente vai contar com o que tem de mais moderno em scouting no mercado internacional. Ou seja, as empresas que a gente tem contactado são empresas que trabalham para o Tottenham, para o Manchester, para clubes da Alemanha. Então, ou seja, a gente entende isso. E junto de profissionais que sejam ligados à história do Santos. Desde as escolinhas, para a gente começar a trazer molecada, captar menino, desde as escolinhas do Santos, trazer, depois da idade certa, trazer para dentro do clube, e ele ter uma formação de cidadão e de santista. E aí sim, render título, render torcida, e quando sair rendendo bem, mas já tendo histórico. Diferente disso, é exatamente o que você falou. É vender 1 bilhão, vamos vender 2 bilhões, vai continuar devendo 3, 4. Ou seja, não temos mais espaço para contratações caras. Isso o torcedor vai entender. E olha, te digo, eu sou uma pessoa que tem tudo quanto é rede social, converso muito, ouço muito mais do que falo, tá? E é unânime. Nesse modelo de trazer jogador velho e caro, não cabe no Santos. E não vai ser, pelo menos nos próximos 3 anos, eu sou contra a reeleição, então quando eu falo 3 anos, é 3 anos mesmo. Então, nenhuma dúvida que não vai haver esse tipo de coisa. Tá? Não tem, se você não for campeão no primeiro ano, não tem problema nenhum. Se a gente começar a botar as contas em ordem, começar a ajeitar a base, ótimo. Segundo, terceiro ano, o fruto vier. Se não vier, o segundo presidente que me preceder, que tenha toda a sorte de ganhar todos os títulos, eu vou para casa com a consciência tranquila. Fiz o que tinha que fazer, pavimentei o caminho. Ótimo que todo mundo ande nele, porque eu sou santista antes de tudo. Ô, Ricardo, quem é que vai ser teu executivo de futebol? Cara, eu tô falando com 2... Nossa, eu citei um já aqui. Eu tô falando com o Juari? Não, o Juari. Juari é um? O Juari, eu gosto muito do Juari. O Juari é um cara de base. O Juari é um cara de base. Tanto que tem um contrato na Itália de 10 anos. Aí é um cara que a gente tem que conversar com ele com carinho. Eu tenho falado com 2 profissionais da área de futebol, 2 caras bravos, com história no Santos, história no futebol, em seleções, etc. E assim, a receptividade está muito boa. Tá? Ambos estão interessados no processo. Eu posso citar um, porque não tem, até um cara que tem uma amizade ímpar. O Rodolfo Rodrigues é um cara que ele entendeu, vestiu a camisa e está muito, muito afim. É um cara que não é treinador da seleção do Uruguai porque não quer, você sabe disso, porque eles têm aquelas rixas lá de Nacional e Penharol. Política, então, trabalhos, etc. Você sabe como é que eles são lá, né? A gente não vai discutir. Mas, enfim, é um cara que a gente tem conversado, é um cara que está muito focado, é um cara que é santista ao extremo. Para você ter uma ideia, nós associamos como é que ele é padrinho do menino. O menino nasceu, ele mandou os documentos do menino para mim, mandou a certidão para eu botar o menino de sócio. E ele paga a associação do afilhado. Ele paga a associação do afilhado. Então, é gente desse tipo. Né? Tenho falado com pessoas como ele. O César Sampaio, não sei se você sabe, eu moro aqui na Pompeia, eu moro do lado do Allianz. O César Sampaio é meu vizinho na direita e o Zete é meu vizinho na esquerda. Nós estamos na mesma rua, os 3. Eu vejo 2 grandes caras. 2 grandes caras. Maravilhosos. O Zete, eu falo muito com o Zete, né? Falo mais dele com o César, mas são maravilhosos. São pessoas, entende, que têm uma história no Santos, que isso é muito importante para a gente, porque o Santos é muito peculiar. Não adianta você dizer, o Santos é muito peculiar. Ele é um clube gigante, ele é um clube mundial, mas ele vem de uma cidade menor que não é capital, tá certo? Então, você tem times como o Borussia, que também não é de uma capital, que bota 90 mil pessoas no estádio todo jogo, é maravilhoso, mas ele não tem história do Santos. E jamais vai conseguir. Essa é a verdade. Tá? Então, o Santos, com a história que ele tem, com a camisa que ele tem no mundo todo, é muito peculiar. Então, o profissional que for trabalhar no futebol do clube, ele tem que entender isso, ele tem que já ter vivido isso. Ele tem que entender as ruas, não só da Vila, mas do mundo.
Então, um cara como o Zete, que é campeão mundial, um cara como o César Sampaio, que também foi campeão por todo lugar, de seleção, é esse tipo de perfil que a gente tem conversado. O Rodolfo, sem dúvida alguma, é um deles. Tá? Essa é a nossa... E o teu perfil de treinador? Quem é que você enxerga hoje como um cara que você gostaria de contar hoje como técnico do Santos? Olha, aí, Pet, a gente tem que falar o seguinte, a gente tem que ser correto. O Cuca tá tirando leite de pedra. O elenco do Santos é um bom elenco, mas é um elenco mais fraco do que do ano passado. O clube está com um monte de dificuldades. A gente ali hoje, você tem que falar a verdade. Os atletas hoje no Santos, eles são, antes de tudo, homens corretos. Tá? Você vê muita disposição, você pode até falar, tal jogador tecnicamente, ok, mas você não vê falta de disposição, falta de entrega, tá certo? Cuca tem muito a ver com isso. Então a gente tem que respeitar o momento dele. Quando o Gesualdo saiu, eu achei que o Gesualdo tinha que sair mesmo, porque eu acho que foi um erro absurdo você trazer um técnico com o perfil do Sampaoli, que era um cara de intensidade, e trazer o Gesualdo, que é um cara tranquilo, low profile, já bem de férias, né? Então, literalmente, a gente não tinha uma continuidade. Quando veio o Cuca, eu falei, bom, precisa ver como é que tá a cabeça dele, e outra que ele já vinha de uma briga anterior com o próprio presidente, né? Me surpreendeu super bem, tá? Estou muito feliz, estou muito satisfeito com o trabalho dele. Espero que quando a gente vai assumir o clube em janeiro, o campeonato vai acabar mais para frente. Então espero que ele continue nessa trajetória, que o Santos continue assim, lutando por Libertadores ou até algo mais, tá? Isso acontecendo, temos que terminar o campeonato e ser corretos. Chegar no Cuca e escuta, o que você quer? Você quer continuar? Você vai ser mais treinador do que bombeiro, porque hoje ele é bombeiro. Então você vai ser mais treinador. A gente vai te dar segurança para ser treinador. Você está feliz aqui? Você quer trabalhar aqui? Você fala, não, quero mudar, quero um outro projeto. Aí a gente pode pensar em gente diferente. Quando você vê o Palmeiras falar hoje do Ramírez, tá certo o Palmeiras. Tá certo? Quando você pensa no Reis, quando você pensa em outros nomes, você sabe que o mercado tem muita coisa boa e tem muito treinador bom, com muito potencial e para trabalho a longo prazo. Tá certo? O Sampaoli foi um acerto do Pérez. Agora, ele tinha que ter sentado com o Sampaoli antes e explicado a situação do clube. Olha, não posso contratar todo mundo, não posso tal. Olha, o elenco é esse, a gente pode trazer 2 ou 3 aqui. Ok. Se ele conversa isso, talvez o Sampaoli fala, não vou. Ok. É legítimo. Agora, o que não pode é você trazer um treinador e se endividar, porque o treinador pediu. Tá errado. Entendeu? Tá errado. Isso não dá. Então a gente vai ter que adequar a realidade. Agora, eu hoje não teria problema nenhum em ter o Cuca nos próximos anos. Se ele falar assim, vamos fazer um projeto legal? Vamos. Ele tá indo bem, tem que respeitar o profissional. Eu concordo plenamente contigo. O Cuca ajeitou o time de uma maneira que eu imaginei que não aconteceria. Achei que ele teria muitas dificuldades e ele se empenhou no diálogo também, né? Para pelo menos administrar o ambiente, porque o vestiário estava em polvorosa. E aí ele tá. O Santos não vai cair, não vai mais ser ameaçado. Eu até achei que estaria ameaçado de abaixamento. E acho que tem que focar agora em Libertadores e Copa do Brasil, né? Para terminar o brasileiro de uma forma normal e focar nas 2 Copas aí. Eu imagino isso, pelo menos. Eu acredito, então. Quero ver como é que ele vai lidar com o elenco nesse momento. Sim. Né? Porque nós temos um elenco curto, né? Nós temos um elenco curto para tanta competição. O brasileiro tem que ser prioridade. Por quê? Porque o brasileiro rebaixa. Já estamos nos sentindo mais confortável. Então, ou seja, bateu os 45 ali, que a torcida sempre brinca, vamos fazer os 45. Bateu os 45, ótimo, vamos ficar rindo do Corinthians esse ano, vamos ver aí a agonia do Palmeiras, vamos ver a instabilidade de São Paulo e vamos encerrar de brigadeiro, pelo menos dentro de campo. Deus queira assim. Ok. Agora, Copa do Brasil e Libertadores são mata-matas e a gente tem boas possibilidades. A gente não pode fechar os olhos para isso. Tá? Então, ou seja, como é que você vai conseguir qualificar o elenco com esse monte de problema? O que ele vai precisar? Não dá para você trazer jogador só para ser tampão. Tem muito menino bom aí que ele vai subir, por exemplo, o Ângelo, etc. Mas a gente fica preocupado porque eles são muito jovens. A gente não pode jogar uma grande carga de responsabilidade nesses meninos, tá certo? Eles têm um potencial imenso. O Ângelo, por exemplo, que eu citei, tem um potencial imenso. Então a gente tem que torcer muito para que dê certo. E eu acho que o Cuca está bem focado nisso. Ele sabe que ele vai ter que colocar paulatinamente. Então a gente torce para que o Santos consiga, primeiro, avançar na Libertadores e avançar na Copa do Brasil, porque ganha dinheiro. E aí, com o dinheiro que você ganha passando uma fase ou 2 da Libertadores, a venda do Soteldo deixa de fazer sentido nesse momento. Tá certo? Então a gente tem que torcer pela qualidade técnica. E chegando lá na frente, mata-mata é uma loucura. Você sabe disso. Eu vou citar para você o Santos de 2002.
nós éramos o patinho feio. Nós Sim. chegamos no mata-mata aos 45 do segundo tempo, perdendo, tomando goleada do Gama. Você lembra disso? Lembro. Você falando, pelo amor de Deus, você torcendo para outro time ganhar. Aí fomos pegar o São Paulo, que era o primeiro colocado, com o Kaká e companhia, e o Santos atropelou o Grêmio. Chegamos na final com o Corinthians muito mais tarimbado, um time muito forte, e ganhamos. Então, mata-mata é um outros 500. E eu acho que o Santos tem todas as possibilidades. Queremos, assim, a partir do 1º de janeiro, ter todas as condições e ferramentas para que o Cuca possa desenvolver o melhor trabalho possível. E aí, que eu te falei, terminou o campeonato, quer ficar? Ótimo, vamos junto. Senão, a gente vai buscar uma alternativa para um trabalho de longo prazo. A gente não vai só de pegar tampão para ficar 6 meses, não. A gente quer trabalho de longo prazo, sem dúvida. Interessante a tua visão. Tu está pensando mais no clube do que na tua campanha. Gostei. Agora, em relação ao caso Robinho, você gostaria de se manifestar sobre isso? Claro, olha, tem uma coisa que a gente não deixa de fazer, Pretzel, é falar o que a gente pensa. Eu apanhei muito semana passada. E faz parte do jogo, porque eu não vou me ausentar de falar o que a gente pensa. Porque se você quer ser presidente de um clube com 8 milhões de torcedores, você tem que ter voz. Você tem que ter voz na CBF, na Conmebol, na Federação Paulista e no dia a dia. E junto da imprensa, com certeza. O Robinho é um ídolo meu. Eu dizer para você que eu não ajoelhei no Morumbi em 2002, tá? Quando o Santos bateu 3-2, porque até no 2-2 eu ainda estava meio assim, para falar a verdade. Porque futebol é futebol. Eu sou muito sincero. Depois daquele gol do Ricardinho, etc., mais ainda, a gente lembrava e tal. Então, ficava aquele fantasma na cabeça, né? A gente tal. Então, quando teve o 3-2, é óbvio que eu ajoelhei, chorei muito, e o Robinho foi o nome a ser festejado, né? Pelas pedaladas, pelo primeiro gol e pelas jogadas em si. Então, é um ídolo. Eu tenho na minha memória afetiva, dos maiores jogos que eu já vi na minha vida, o Santos 5, América de Cali 1. Foi uma exibição dele, do Diego, na Libertadores 2003, sensacional. O retorno dele em 2010 com aquele gol no Rogério Ceni. Ou seja, é um cara icônico para o Santos, né? Ele pode ter jogado bem no Milan, no Real, tanto faz. Então, para mim, tanto faz. No Santos, ele foi icônico. É um ídolo que eu tenho muito carinho e respeito. Agora, isso não pode desassociar o momento social que a gente vive e a realidade que a gente vive. Eu fui perguntado por um outro veículo o que eu achava da contratação. Eu falei, olha, eu precisava entender melhor o processo. Eu fui bem claro. Falei, porque o processo do jeito que está aí está muito complicado. Eu acho que não é o momento. Eu falei outra coisa. Enquanto instituição, o Santos tem que se resguardar. Porque qualquer grande manifestação ou qualquer condenação tem que haver a possibilidade de rescisão imediata. E que o Santos não seja penalizado por isso. Eu tomei paulada de quanto é lado, Pedro. Eu tomei paulada de quanto é lado. Porque é um ídolo, eu falei, não deixa de ser meu ídolo. Entendeu? Poxa, vai ser meu ídolo para sempre. Agora, se errou, espero que no decorrer do processo, vai voltar agora a próxima instância a partir do dia 10 de dezembro, quase na véspera da eleição, que tudo seja solucionado, que haja um acordo. Pelo que a gente tem lido, está muito nebuloso, mas seja o que for, ele não vai deixar de ser ídolo dentro do campo. Agora, ele errou, de qualquer maneira já há um erro, então a gente espera que o Santos seja preservado. Esse tipo de situação, nos próximos anos, a gente tem um comitê de inteligência, que são pessoas, executivos que moram até fora do país, que estão nesse grupo com a gente, Transforma Santos, e que a gente analisa essas coisas. Esse tipo de situação, quando você vai fazer uma contratação dessa, você tem que pesar os pós e os contras. Você tem que se resguardar não só juridicamente, mas você tem que resguardar a imagem da instituição. Tá? Então, assim, eu me posiciono como eu disse semana passada. Em caso de qualquer manifestação, e foi o que acabou acontecendo, o clube tem que rescindir. Houve essa suspensão, tudo ótimo, que tudo que se resolva nos próximos dias, mas não é momento para o Robinho no Santos. Tá? A memória que a gente tem dele não vai apagar nunca, mas não é momento dele agora. Essa é a verdade. Eu concordo contigo. O Robinho está no meu time do Santos de todos os tempos, ponto. Só que é o seguinte, como é que eu vou separar o esportista do cidadão, do homem, do cara que está punido pela justiça por um crime bárbaro? Estupro é crime desde a pré-história. As pessoas acham que tem que minimizar isso. Eu não estou fazendo uma condenação antecipada, eu estou me baseando no processo judicial, ponto. Então é impossível hoje separar, mesmo que tenha sido ídolo, né, do que está acontecendo neste momento. Então acho que o Santos se precipitou no afã da idolatria, mas não se deu conta da gravidade do processo. E aí, Ricardo, apenas uma opinião minha, eu já entrevistei o Robinho 200 vezes, eu gosto dele, mas ele perdeu a noção também. Quanto mais ele fala, mais piora. É um momento de... Tem uma advogada maravilhosa, eu conheço ela, sim, uma profissional. Eu acho que era a hora dela blindar ele.
Isso, Entendeu? É isso. perguntar o cara, fala, escuta, deixa aqui, eu respondo, a gente segue isso, e aí que seja o melhor e que a verdade prevaleça. Ótimo, mas realmente ele está num péssimo momento de falar, não é hora de falar. Exato. Ele tem que se Então, preservar, ele tem que se preservar. vamos aguardar os acontecimentos, mas nesse momento eu entendo pessoalmente e profissionalmente avaliando, não há clima nenhum para que ele possa vestir a camisa de nenhum time no Brasil, na minha opinião. Ponto. Essa é a minha opinião, respeitando os outros posicionamentos. Meu caro Ricardo Agostinho, questão de estádio, esse projeto da W Torre com Santos, você imagina que seja a solução imediata para um novo estádio? Porque tem uma coisa que me irrita também, me desculpa mais uma vez que me irrita, é eu chegar na Vila Belmiro, olhar para o estádio com 3.000 pessoas e os caras acharem que tá bom. Não, tá bom, viu? Tá bom, porque a torcida do Santos é essa mesmo. Jogar para 4, 5 mil pessoas tá legal. Aí, viu, aí o borderô, sai o borderô lá, renda de 80 mil, os gastos cento e poucos mil, tu paga para jogar dentro da tua própria casa. Eu não consigo entender como que isso passa de uma maneira absolutamente natural num futebol tão profissional, tão, como é que eu posso dizer, tão deteriorado financeiramente, que precisa de receitas, e aí vocês aceitam jogar para 4, 5 mil pessoas. Eu não consigo entender isso. Aprecio, ele tem algumas variáveis. Primeiro, o projeto da W Torre, eu briguei muito por ele. Desses candidatos que estão aqui, eu sou o único que não está no conselho. Então, assim, eu usei minhas mídias sociais, eu tenho uma força bem legal, a gente mobilizou muita gente, porque o processo era para continuar a discussão. Como ele veio, o projeto veio do presidente que foi deposto, aí fica aquela coisa, a gente ficou com medo de revanchismo, etc. Então, a gente está muito preocupado. E o projeto tem que continuar. Foi validado pelo Conselho Gestor, que caiu, agora o Conselho validou, ou seja, o próximo presidente vai resolver isso. Está bem encaminhado. Você vê o projeto, é um projeto muito bom, é um projeto que abrange Ponte Preta, Vasco, Santos. Para a Baixada Santista é muito bom, não é só para o Santos, porque o Santos tem uma responsabilidade social muito grande, porque ele é um dos grandes empregadores da região da Baixada, ele é a empresa com mais visibilidade na Baixada Santista, tá? Então ele é uma porta de entrada muito grande, então faz muito sentido você ter uma arena multiuso na Baixada Santista, para você ter grandes shows, grandes eventos e grandes jogos, tá? A Vila Belmiro ela tem um carinho, o primeiro jogo meu na Vila Belmiro foi com 8 anos de idade, tá? Ele tem um carinho afetivo muito grande, porque primeiro, assim, para o Santista é motivo de orgulho, é o primeiro estádio particular do Brasil, como você pensar. Então, assim, se você pensar que nós estamos no século XXI, e tem grandes clubes com mais de 100 anos que não tem, com torcida maior que a nossa, que não tem estádio, e a gente já tinha estádio há 100 anos atrás, é uma coisa assim, é um orgulho, tá? Só que pela localização geográfica, etc., ele não pode crescer, não pode fazer nada, ele tem pontos cegos, as administrações não fazem nem o básico, que é a limpeza, nunca tem uma alimentação decente, então isso já inibe muita gente de jogo. Então, assim, você já começa a ter um torcedor raiz, porque o cara que quer um mínimo de conforto para levar a família já começa a pensar 2 vezes. Tá? Segundo, o Santos tem um problema muito sério, recorrente, que é não saber onde joga. O Santos ele tem que jogar para Santos e São Paulo, porque ele tem uma imensa torcida, mais de 1 milhão de torcedores na cidade de São Paulo, fora a grande São Paulo. Ou seja, ele tem que estar aqui também. Só que isso tem que ser decidido antes do campeonato começar. O que acontece com o Santos, Fred, se você lembra no passado, o Santos e Atlético pela Copa do Brasil, o absurdo que foi aquilo, o jogo mudou de lugar 4 vezes em 3 dias. Teve um dia que mudou de lugar 2 vezes. Poxa, aí você fala assim, a torcida do Santos ela é pulverizada. Segundo a última pesquisa do Ibope, você deve ter visto isso, o Santos é um dos poucos clubes, eu acho que um dos 5 clubes do Brasil, que tem torcida nas 5 regiões do Brasil. Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, ou seja, tem mais de 1% nas 5. Tá? E o que acontece? Esse cara, por exemplo, que está no sul do Mato Grosso, ele quer organizar uma caravana de Santista, trazer 100, 200, o pessoal da embaixada lá de Dourados, trouxe aí, nós teve um jogo aí pro São Paulo ano passado, trouxeram 200 pessoas. 200 pessoas da cidade de Dourados para ver um jogo do Santos e São Paulo. Então, ele quer se organizar. Ele precisa saber com antecedência onde o Santos joga, que dia e horário. Porque senão não tem caravana. Ou seja, aí você tem Marília, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, ou seja, tem Santista pelo Brasil inteiro. Como é que esse cara organiza uma caravana, alguma coisa, se ele não sabe nem onde vai jogar? Ou se na semana do jogo está mudando o jogo? Tá? Quer dizer, não tem tempo, fica tudo caro, não dá. Então você já está tirando um monte de torcedor de estádio por conta disso.
o próprio torcedor de São Paulo e de Santos, ele não se programa, porque com 2, 3 dias ele não tem como se programar direito. Nós estamos falando de um evento que hoje não é só o ingresso, é a condução, é a despesa, é comida, etc. Então, ele tem que ter prazo. Como é que você faz isso? Você chega no conselho arbitral, escuta, Campeonato Paulista, são 18 jogos? Ótimo. Então vamos jogar 10 na Vila, 8 no Pacaembu. Hoje eu falaria isso. Hoje vamos falar o seguinte: 8 em São Paulo, pode ser Canindé ou Morumbi, e 10 na Vila por enquanto. De repente, a W Torre começar a fazer, vai mudar. Mas seria isso. Você chega, pega a tabela, olha, esse final de semana, nem Palmeiras vai jogar no domingo, nem Corinthians vai estar fora, e São Paulo joga no sábado. Queremos essa vaga. Essa. Você sai da federação com seus 18 mandos resolvidos. Isso muda muita coisa, Prédio. Isso muda muita coisa. Porque aí você tem segurança para vender para o seu torcedor, para o seu sócio, vender pacote. Você olha, compra assim, os 5 jogos de São Paulo, que vai ser tal. Você compra, você vai ter um desconto, vai ganhar uma camisa, ou vai ganhar um brinde, ou vai ganhar um desconto num jogo. Ou seja, você começa a trabalhar, a comunicar-se com o seu torcedor e com o seu sócio. Olha, se associe que você vai ter lugar garantido nesses jogos, vai ter condução. O Santos consegue colocar ônibus da sua subsede aqui em São Paulo para Santos e vice-versa. Ou seja, você vai poder fazer isso acontecer com facilidade. Tá? Você vai trazer o público de volta. Limpeza, etc., são coisas básicas que o Santos precisa. E se tiver uma W Torre, se tiver realmente projeto e sair, como a gente está vendo que o projeto é sério e deve sair, aí melhora muito. E aqui em São Paulo você vai ter, daqui 2, 3 anos, o Pacaembu novo, o Ícaro de Castro com 20 mil, que pode ser uma boa opção para determinados jogos, Canindé e Morumbi. Ou seja, você vai ter um leque de opções que o próprio torcedor vai escolher onde vai jogar. Tá bom? Isso aí é o que a gente quer fazer, usar muito voto online. A gente fala de voto online, que tem que votar quarta-feira aí para ter eleição online, por conta da pandemia e por conta de estar no estatuto e não ser cumprido. Vai dar para usar voto online para o próprio sócio escolher onde o Santos joga em São Paulo. São coisas que a gente quer fazer, são factíveis, e aí muda muito o perfil do público. Clécio, você vai ver como vai ter muito mais gente no estádio. Tendo também uma outra coisa, ingresso popular. No setor da Vila ou no setor em São Paulo, tem que ter ingresso popular. Eu convivi isso na prática, de ver gente juntar moeda para comprar ingresso. Esse cara não pode ser alijado. Eu estou aqui do lado do Allianz. Eu falo com o cara que vende gelinho aqui, que é palmeirense roxo, que era da torcida organizada e tal. Ele fala para mim, futebol não é mais para mim, futebol é para elite. Porque eu não posso mais pagar o ingresso. Então, eu estou vendo o erro do adversário, está ótimo. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter um setor para esse cara. E ele, o santista, que não tiver condição, vai ter o espaço dele. A gente briga, eu, como embaixador, briguei muito por isso. O presidente não me ouviu, aí é outra história. Mas na prática, Mas, Ricardo, vai mudar. Esse erro aí é uma meia-verdade, porque o Palmeiras está faturando milhões com o estádio a cada ano. Sim, mas se você abre 2 mil lugares, Fred, 2 mil, para colocar o seu torcedor raiz, o seu torcedor que sempre foi criado dentro do estádio, você desculpa, você não está perdendo. Você está ganhando, porque ele vai trazer o filho dele, tá certo? A sociedade brasileira está avançando muito. Então, o cara que vende gelinho hoje, ele está pagando o estudo do filho dele, para o filho dele se tornar um grande profissional, um advogado, um engenheiro, um jornalista. Ou seja, ele está inserindo o filho dele no mercado e ele vai ser um cara que vai poder consumir. De repente, vai poder consumir muito melhor do que o pai. Isso é uma realidade nossa. Então, você tem que ter espaço. É o que eu falo, não é para fazer ingresso popular para todo mundo, mas você tem que ter um setor popular. Para você ter o seu Geraldino, antigamente, o cara da Geral. Eu passei de ver jogo em geral, pô. Então, eu também. Então, faz parte do futebol. Não pode acabar, sabe? Você não pode falar assim, não, só você. É igual muita gente, muito amigo meu fala, você lembra quando a Vila era aquele inferno, todo mundo de pé? Eu falei, eu lembro, era maravilhoso. Mas a gente tem que se adequar. Eu não levava minha namorada no jogo, hoje eu levo minha mulher. Então tem que ter espaço para tudo. Tem que ter espaço para o cara que vai gastar pouco e tem espaço para o cara que vai gastar muito. Tem que ter muito lazer e conforto para todo mundo, inclusive no entorno, com match day. Aqui em São Paulo, a Embaixada fazia match day em dia de jogo, o Santos não conseguia fazer. É uma coisa absurda. Eu ia na regional da prefeitura, pagava R$200 de taxa para poder usar o espaço na porta do Pacaembu, levava taça, levava o Dema, levava o Alberto, levava um monte de jogador. Você imagina o cara que chega numa caravana de Campinas, seja do Rio Preto, e vê o Dema. Pô, o cara ama o Dema, cara. O cara ama o Alberto, tá certo? E o Santos não fazia umas coisas básicas como essa. Ou tirar foto com a Libertadores, ou tirar foto com a Taça do Mundial de 62, para postar para amigo palmeirense. São coisas que a gente fazia. E o Santos tem condição de fazer coisa muito melhor. Então a gente entende que dá para fazer, dá para trazer muita gente para o estádio. Trazer atrativo. Não só o time, mas também comodidade e atrativo para o torcedor lotar o estádio. Eu acredito muito nisso. E a questão do voto à distância, vai haver durante a eleição, ainda mais nessa época de pandemia, ou não?
Pretzel, eu sou um dos maiores chatos do mundo sobre esse assunto, porque desde a promulgação em 2011 do novo estatuto, eu brigo arduamente por isso. Sempre foram 3 temas muito pesados para mim. Embaixadas, que eu acho que o Santos ter 30, 40 embaixadas é uma vergonha, o Santos era um clube para ter mais de 500, tá? Porque o Inter tem isso, o Grêmio tem isso, é inadmissível o Santos não ter um número no mínimo igual, sem contar que o Santos tem que ter embaixadas pelo mundo. A gente tem cara na Irlanda que formando embaixada, tem gente nos Estados Unidos formando embaixada, ou seja, o Santos tinha que ter centenas de embaixadas. Sócio, ou seja, o Santos não pode ter 20, 30 mil sócios, o Santos tem que ter muito mais de 100 mil, e o terceiro ponto sempre foi o voto à distância. Eu sempre briguei por isso, já fui ameaçado por conta disso, em 2013, 2014, que não podia ter, que era absurdo, que só quem vive o dia a dia do Santos, quem está lá é que sabe, o que é uma bobagem, porque o Santos é do mundo. Então a gente sabe que precisa. O Santos precisa de um quadro associativo forte. E se ele tem o voto à distância, ele tem muito mais sócios pelo Brasil inteiro. Se ele tem voto à distância, no momento de pandemia como esse, ele tem os seus sócios se sentindo valorizados e participando do dia a dia do clube. Então é vital. Nessa quarta-feira a gente vai ter a votação para, entre outros assuntos, na reunião do CD, pelo voto à distância. A gente está trabalhando firme nisso, está lutando. Conversei com os outros candidatos. A maioria era a favor para a próxima. Eu falei, cara, é o que acontece sempre. Em 2014, era para ter. Porque isso está no estatuto. Não sei se você sabe disso, Pretzel. O Santos já tem o voto à distância aprovado no estatuto. Não é que vamos mudar o estatuto. Nós já temos. É só regulamentar como vai ser feito. Que pode ser pelo correio, pode ser sempre faz para o Grêmio, pode ser qualquer situação. Só que o Santos sempre dá um jeitinho de deixar para lá. Então, o que acontece? Em 2014 aconteceu, em 2017 aconteceu, e agora em 2020 vai acontecer de novo. A gente está conseguindo mobilizar as pessoas. Falei com os candidatos, eu falei, olha, se deixar passar para 2020, é uma bandeira muito pesada. Nós estamos falando de pandemia, a gente não está falando só da comodidade. E outra coisa, o voto, o certo para esse ano, e que seja uma norma para sempre, é que mesmo quem mora em Santos, mesmo quem mora em São Paulo, possa votar online. Por quê? Se eu tenho 60, 70 anos e não me sinto confortável em ficar numa fila na Vila Belmiro, eu posso simplesmente receber a minha senha e tenho lá meia hora, 1 hora de validade da senha, entrar, votar e acabou. E não preciso ficar numa fila correndo risco no meio de uma pandemia. Se eu já vou ser obrigado a votar eleitoralmente, que eu acho um absurdo, eu não posso me submeter também numa eleição de clube. Então, o que acontece? Não é democrático você excluir alguém. Nem quem mora longe, por morar longe e não poder ir até a vila, e nem quem mora do lado da vila, mas porque que queira preservar a sua saúde. Então, a gente está fazendo uma pressão muito forte, mostrando com argumentos corretos, seguros e maduros. Olha, votação online é questão de segurança, é questão de preservar a vida e é questão de trazer o torcedor, trazer o sócio para dentro do clube. Isso é imprescindível. Então, eu acredito que vai passar, eu acredito que nós vamos ter nessa eleição agora, dia 12 de dezembro, e vai ser bom para todos os candidatos. Quem, infelizmente, ainda está na dúvida, está perdendo muito tempo e vai perder voto, porque todo mundo está muito atento, todo mundo quer voto à distância. Para a gente fechar, te agradecendo muito, prazer imenso te conhecer pessoalmente, uma boa sorte na eleição, eu desejo sorte para todos os santistas que são bem intencionados, todos que querem ser presidentes. Você poderia fazer uma apresentação para quem não te conhece, qual a tua atividade profissional, porque tem horas que eu vejo assim, né, torcedores participando dos chats aqui, e aí os caras começam assim, mas qual é a competência profissional que tem um pré-candidato para assumir um clube de futebol? Então eu gostaria de te ouvir a respeito disso. Ok, eu sou publicitário de formação, tá? Eu trabalho no ramo farmacêutico, eu sou varejista farmacêutico, tenho lojas aqui na região de São Paulo, aqui na região de Perdizes, Pompeia, e nesse trabalho com a Transformação, como eu te disse, eu fui convidado por um grupo de executivos que me deram todo o suporte. Então eu posso dizer para você hoje que eu tenho um Álvaro Simões comigo. Quem é Álvaro Simões? Ex-vice-presidente do Citibank em Nova York. É o cara que negociava a dívida externa do Brasil, estando do outro lado do balcão, tá? Ou seja, é gente desse tipo que vai negociar a dívida do Santos. Eu tenho do meu lado Cassiano Di Stefano, que é CEO da Ambev no México. Então, ou seja, é um cara que entende do comércio, entende da indústria, entende de distribuição, entende de estratégia. Como ele tem o Gustavo Alonso, que está na Alemanha, trabalha diretor da Volkswagen. Então, você tem o Ronald Monteiro, que é um dos grandes franqueados do McDonald's do Brasil. Ou seja, você tem muitas pessoas associadas a um grupo. E aí, quando a gente fala... Porque, mas peraí, você está falando de você e está falando dos outros. Exatamente. Sabe por quê, Pretzel? Porque no Santos, o nosso estatuto, ele rege que o clube não é presidencialista.
o clube é gerido por um comitê de gestão que é composto por um presidente, um vice e mais 7 gestores. Tá? Todos com o mesmo poder de voto. Ou seja, são 9 pessoas para decidir, um número ímpar justamente para não dar empate, para não ter vantagem. Então, o presidente é uma peça na engrenagem. E mais do que nunca, eu tenho apregoado que pela primeira vez na história do Santos, desde a mudança do estatuto, nós teremos um presidente que vai respeitar o estatuto. Ou seja, eu não vou tomar nenhuma decisão baseado no que eu acho. Eu não vou contratar jogador de futebol. Ah, você traria o Robinho? Não, eu não traria o Robinho. Quem tem que preocupar com o Robinho, primeiro, é a comissão técnica, é o departamento de scouting, é o diretor de futebol, aí sim, passar para o comitê de gestão e eles juntos decidirem quando você vai fazer uma compra desse porte, tá certo? Que aí você não tem coevas no seu elenco, tá certo? Você não tem, com todo respeito profissional, tá? Mas aí você não tem esse tipo de coisa. Ah, o empresário ofereceu, o presidente falou, opa, vou fazer um negócio bom porque eu acho que esse cara vai render e vai ganhar, e o Santos vai ganhar alguma coisa. Não, tem que ter profissionalismo. Então, isso é um comitê de gestão. Então, eu tenho do meu lado, hoje, 16 pessoas do mais alto gabarito, pessoas conhecidas no mercado mundial, tá? Eu tenho gente no Panamá, tenho gente em São Paulo, tem mulheres aqui, tenho também na área farmacêutica, mas na indústria farmacêutica, etc., em RH, ou seja, eu tenho grandes profissionais imbuídos, todos eles, a grande maioria, nunca estiveram no Santos, eles cansaram de ver o Santos como está, falaram, olha, é a hora da gente se juntar. Se juntaram, queria uma pessoa de visibilidade, uma pessoa que pudesse fazer esse diálogo que eu tenho com todo mundo, com a imprensa, com o torcedor, com o sócio, e convidaram, eu conheci o projeto. Eu achei até que eu ia ser convidado para integrar, quando me falaram, não, você é o candidato a presidente, porque você é o cara que tem a comunicação, você é o cara que vai saber transacionar com todo mundo, então é o cara que vai fazer isso. Eu demorei uma semana a mais para decidir, falei com família, etc., acabei topando e estamos juntos. Então, ou seja, você vai ter um comitê de gestão com presidente, vice e mais 7 gestores, todos trabalhando juntos. Esse é o nosso trabalho, Fred. Então, quando eu falo só do Agostinho, do Ricardo Agostinho, eu estou falando também do comitê de gestão e que você vai entender e vai ver na prática. Como você já deve ter visto no Flamengo e vai ver e está começando a ver em outros clubes. Não dá para ser assim, não dá para o presidente resolver tudo. Essa é a verdade da vida. E eu não sou o cara que vai fazer isso sozinho, não. Eu vou dividir, nós vamos votar, e se eu perder uma decisão minha, eu vou respeitar como eu fiz na Embaixada. Vários eventos, várias ações a gente quis fazer, fui voto vencido, fizemos, foi muito bem sucedido tudo que a gente fez lá, graças a Deus, e ótimo, foi muito bom para o Santos Futebol Clube. Não vai ser diferente na realidade. É isso que o sócio e o torcedor do Santos, que está me conhecendo hoje, pode esperar nos próximos 3 anos. Quantos anos você tem, Ricardo? 51. 51, então, perfeito. Bom, comecei em 77, no Pacaembu, meu primeiro jogo, e aí foi embora. Que legal. Olha, eu sempre fechei com os candidatos cotações de presidentes anteriores. Ninguém pipocou aqui, você não vai pipocar agora como um comunicador também. Então eu te pergunto o presidente e você dá uma nota para ele. Perfeito? Então vou começar. Ninguém pipocou. Ninguém. Então tá bom, vamos. Olha, teve gente que deu nota 0, nota 2, saíram umas notas duras aí, viu? Eu sempre tenho do princípio, Prédio, que ninguém que esteve lá na cadeira é desonesto. Às vezes a pessoa, na ânsia de acertar, erra muito mais, que é por isso mesmo, por às vezes achar que tem que ser protagonista e achar que tem que fazer sozinho. Mas vamos em frente, vamos lá. Manda aí. Vamos lá, uma nota para Marcelo Teixeira, como presidente do clube. Tem 2, né? Você sabe que eu conheci o Marcelo Teixeira, presidente, em 91, né? Eu conheci ele em 91, foi o presidente mais jovem da história do Santos. Era um cara jovem, com arrojo, mas estava num momento muito difícil. Né? O presidente, até 2002, é um cara que, assim, ele errou e acertou muito. E depois, 2004, etc., aí ele errou mais, porque aí ele quis continuar. A gente tem amizade, eu e ele, a gente conversamos semana passada, ele é presidente da mesa do CD, é um cara que eu respeito muito, tá? Antes de tudo. E eu acho assim, eu vou dar uma nota 7 para ele no geral, pelo conjunto da obra. Eu acho que eu dou uma nota 7, eu acho que é uma nota muito boa. Modesto Roma Júnior. O Modesto Roma Júnior, ele tinha uma vantagem. Ele entendia um mínimo de futebol. Talvez herança do pai, genética, né? Mas ele entendia um mínimo de futebol. Então, pelo menos, ele conseguia deixar o Santos dentro do campo, trabalhando bem. Então, o Santos disputou títulos com ele, teve erros terríveis. Nós não ganhamos a Copa do Brasil, na minha opinião, por culpa dele. Tá? Mas o clube chegou na final, né? Entre outras coisas. Então, é um cara que eu dou uma nota 3 para ele, pelo futebol. O resto foi terrível. Odílio Rodrigues.
Odílio, para mim, ele faz parte da administração. Né? Eu não consigo dissociar, com todo respeito, eu não dissocio o Pérez do Rolo. Tá? De repente você pode perguntar para mim a nota do Pérez e a nota do Rolo, para mim é uma nota só, porque eles são parte um do outro. O Odílio e o Laor são a mesma coisa. Que pesa contra o Odílio um fator muito importante. Ele não era um cara de futebol, ele não era um cara preparado para ser presidente. Ele entrou por composição de chapa, porque era importante, porque ele vinha de Santos com força, era um ex-marcelista, então o Laor precisava dessa composição política. Tá? Então, é um cara que quando assumiu, eu lembro bem que o Laor falou para ele que ele ia assumir e ele falou: olha, você tá louco, eu não quero assumir. Então, isso tem que ser ponderado. De resto, como ele assumiu essa responsabilidade, que quando você é vice, você pode assumir qualquer dia. Para mim, é nota 2. Ele teve uma coisa positiva. Ele pegou uma dívida enorme do Laor. O Laor já passou uma dívida muito grande para ele. Muita pouca gente sabe disso. O Laor já passou a bola pingando. Tá? Já estava num momento crítico. E ele não falou nada, não foi em público xingar o Laor, falou: olha, tô quebrado. Só que também não fez nada para resolver, entregou pior. Então, para mim, é uma nota 2. E para o Laor? O Laor é um cara que eu dou nota 7. É um cara, um comunicador maravilhoso, uma pessoa... Eu conversei muito, inclusive no final da vida dele a gente conversava muito. Né? É um cara que, assim, eu tenho um respeito, uma admiração, ele é uma inspiração em muita coisa, tá? Por um lado. Pelo outro lado, é isso que eu disse. Quer dizer, no final dele, ele deixou... Eu acho que o primeiro erro foi a reeleição. Eu acho que ali era um grupo que qualquer pessoa que fosse colocada para a reeleição em 2011 ganharia, porque o trabalho estava sendo muito bem feito. Estava tão bem feito que subiu a vaidade, porque assim não se esperava ganhar título e ter a exposição da marca como teve em 2010. Você sabe disso. Você vive no futebol, você sabe que não era essa a expectativa. A expectativa era molecada, como fazer um time mediano, botar a casa em ordem e tal, e de repente o próximo presidente de 2011, 2012 beliscar um título, que eram 2 anos na época, né, o mandato. E aí o que aconteceu? O time ganhou, ele se envaideceu, é um direito, é do ser humano, né? Todo mundo tem vaidade, e aí não quis passar bola. E aí teve muita gente que saiu, teve ruptura, depois que o grupo que assumiu junto dele em 2011, para o mandato de 2014, começou a ter racha, o CD era todo dele. Ele tinha um CD de 300 pessoas, 200 e pouco que deu efetivo, 240 pessoas, e começou a ter projeto não aprovado. Então você vê que tinha alguma coisa muito errada. E quando ele saiu, também por conta da doença, ele deixou o clube numa situação muito ruim. Mas é um cara que inspirou muito, inspira muito. Eu dou nota 7 com louvor. Perfeito. E para fechar, José Carlos Pérez e Orlando Rolo. Então, essa dupla que você coloca na mesma situação. Eu estou torcendo para o Orlando, nesses 2, 3 meses, fazer uma transição tranquila. Eu acho, por exemplo, eu sou contrário à venda do Soteldo, falei isso para ele. Ele reclamou comigo. É um direito dele, como é meu de não gostar, o dele também não gostou da minha opinião. A gente conversou, eu falei: olha, você está vendendo mal demais, eu acho que você segura o cara, passa de fase e você fatura essa grana. Eu acho que, assim, contratar a gente a essa altura para... que nós estamos falando da saída já, né? Já estamos falando de eleição, eu não sei se é uma boa ideia. Aí ele me deu um argumento bom hoje, eu tenho que conversar, tem razão. Eu falei: olha, mas tinha gente aqui que era da época do Pérez, que a gente achou, detectou que o trabalho estava muito ruim, era gente que estava politicamente, então eu preferi tirar. Tem que respeitar. Né? O presidente Pérez, que eu te falei, ele teve alguns acertos. Ele teve aí uma boa venda do Rodrigo, ele teve aí a história do São Paulo, que ele não soube aproveitar, ele teve uma coisa ou outra. Agora, ser eliminado de Libertadores por conta de documentação, com aquele trabalho maravilhoso que estava sendo feito, esse endividamento, essas contratações absurdas, ou seja, administrativamente o time foi um caos. Então, eu hoje, até mais pelo Rolo no momento, eu estou dando uma nota 3. Mas se fosse só o Pérez, eu daria 1. Essa é a verdade. Então, espero que chegue em dezembro, que a transição seja ótima, que o presidente Rolo faça uma ótima transição, passe o bastão com o clube bem, tudo arrumadinho, e a gente suba isso para 5. É uma nota que está subjúdice. Tá? Vamos esperar o final do mandato. Muito bom. Muito bom. Parabéns pelo teu posicionamento, pelas tuas ideias. O canal Preto CFC está sempre à disposição de qualquer candidato, de qualquer santista. É uma obrigação que eu tenho sempre em ouvir todos os lados. As perguntas serão feitas sempre de todas as maneiras, com muita educação, com muita clareza. E é muito bom conversar e saber das ideias dos pré-candidatos. Prazer imenso te conhecer, viu, Ricardo Agostinho? Foi uma honra. Muito obrigado por ter concedido essa entrevista exclusiva ao canal, viu? Prazer imenso. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer e faço minhas suas palavras. Para mim é uma honra. Quero ver se acaba logo essa pandemia para a gente estar junto pessoalmente, tomar um café juntos, bater papo, falar de futebol, para aprender um pouco
com você, que você Que isso? toda, né, super qualificada. Então, assim, foi um prazer enorme, estou à disposição sempre. Nós, da Transforma Santos, a gente tem o intuito, como eu te disse logo no meio da entrevista, de falar o máximo possível com a imprensa, abrir todas as portas, em qualquer momento. Saiba que se a gente estiver lá a partir de 1º de janeiro, você vai ter as portas sempre abertas e, na hora, vai me chamar em Twitter. Eu não vou desligar minhas redes sociais, não. Pô, que legal. E já falei isso claramente, falando, vou ser cobrado, vou ser xingado, sem problema algum. É só assim que a gente aprende, é só conhecendo a opinião dos outros que a gente aprende. Ô, Ricardo, a gente não pode esquecer, desculpa só, porque eu sempre peço o time de todos os tempos, eu pedi para todos os candidatos. O meu, ele já está na ponta da língua. O meu é Gilmar, Carlos Alberto, aí é Ramos Delgado, Mauro Ramos de Oliveira e Léo. Zito, Clodoaldo e Pelé, Robinho, Coutinho e Pepe. Esse é o meu time de todos os tempos. Queria te ouvir, por favor. Você me bota numa saia justa, porque o Gilmar, a gente sabe, eu conheço o filho dele e tudo, mas como é que eu faço com o Rodolfo? Não é? A lateral, você fala do Carlos Alberto, etc. Aí você tem o Léo para colocar. O meu problema é que, assim, a gente conhece os históricos, a gente fala do time 62, 63, Mauro, Ramos Delgado, você quer manter esses caras. Mas você, por outro lado, você conviveu com essa geração de 95, 2002, 2010, entendeu? Então fica complicado. Eu conheço o Dorval, converso muito com o seu Dorval, né? Você sabe que quem vai na Vila tem a facilidade em conversar, como eu falava com o Coutinho, etc. Então, você tem o Dorval, aí você fala do Robinho. Aí você quer arrumar um lugar nesse time pro Neymar. É difícil. Eu acho que, olha, tirando o Negão, cara, tirando o Pelé, o Zito, Clodoaldo, puxa, como é que você faz com esses caras? Não dá, cara. E o Pepe, vai. O Pepe também, eu acho que o Pepe, até pelo ser humano que ele é, né, mais do que futebolista, treinador, ser humano, eu acho que o Pelé e o Pepe eu não mexo. O resto, eu vou falar com você, a gente vai ter que ir negociando aí. O Renato é um cara que eu tenho uma amizade, é um cara que extra-campo é sensacional, jogou muito. O Mengalvo, você já conversou com o Mengalvo? Ele é tranquilão. Começou no Aimoré de São Leopoldo. Ele fala bobagem pra caramba, ele é um piadista, gosta de dançar samba, entendeu? Aí você... Então, é muito complicado. O time do Santos em todos os tempos 11 só não define. Eu acho que o Pelé e o Pepe eu seguro. O resto, que eu te falei, já começa pelo goleiro. Não dá para segurar o Gilmar. Eu vendo o Rodolfo, sendo amigo do Rodolfo. Eu lembro de uma defesa no Santos de Santo André, não sei se você vai lembrar, ele pegou a bola com uma mão só. Sim, não sei se sim, sim. Você lembra disso aí? Espetacular. Em outro lugar, cara? Você lembra de ter visto o outro goleiro fazer isso? O Manga fez uma vez, eu acho, pelo Inter. O Manga fez uma vez. Eu vou procurar relato disso. Quando ele fez aquilo, eu fui descendo lá, foi no Bruno Daniel, se não me engano, eu desci. Como é que pode? E ele pegou a bola e jogou, sabe? Então, assim, o Santos ele tem essa peculiaridade, né? Graças a Deus, a gente torce para um time que nunca vai ser unanimidade, porque só 11 retratam muito pouco. O Santos, vou te falar uma frase que eu ouvi há pouco tempo, seja honesto. O Santos é a Disneylândia do futebol. Tá para ter um clube com tantos personagens, com tantas personalidades, como o Santos Futebol Clube dentro do gramado. Então, você não acha igual. Esse é o meu final. É uma boa definição. Cada jogador, hein? Impressionante. Que história que o Santos tem. Cada jogador que vestiu esse manto, essa camisa, é um negócio realmente fabuloso. Ricardo Agostinho, uma honra mais uma vez. Muito obrigado. Saúde, sucesso, que você tenha grandes vitórias aí pela frente e, quem sabe, possa assumir o Santos a partir de janeiro. Tudo de bom, hein? Eu agradeço muito. Espero que comece quarta-feira com a votação do voto online. Isso é uma vitória de todos os santistas do mundo inteiro. E daí para frente, se Deus quiser e achar que eu sou preparado, a partir de 1º de janeiro, a gente quer fazer um grande trabalho ouvindo todo mundo e trabalhando com todo mundo. Amém. Que legal. Prazer em conhecê-lo. Se vocês gostaram desse vídeo, deem like, deixem seu comentário também nessa entrevista exclusiva com um dos pré-candidatos à presidência do Santos, Ricardo Agostinho. Continue conosco. Quem não se inscreveu ainda, venha com a gente. Queremos chegar aos 100 mil até o final do ano. Grande abraço a todos e não se esqueçam, saúde sempre.